O capítulo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque ele tem um pouco do mindset macro que eu quero te passar diante de um processo investigativo. Será que eu estou no caminho certo? Será que todas as respostas que parecem, as evidências que parecem que eu vou encontrando, vão de fato dizer o que vai acontecer no futuro? Ou será que pode ser que eu tenha que mudar de ideia completamente ou radicalmente? Será que eu estou errado nos meus pressupostos, né, no meu processo investigativo? Afinal de contas, o macro é algo muito complexo e você vai descobrindo isso aos poucos. E chega uma hora que você bate a sua cabeça no muro e descobre uma coisa que você não conhecia antes e que pode mudar completamente a sua base, que você tinha como certeza no seu processo investigativo. Isso é muito importante para que você possa proteger o seu capital e entender cada vez melhor essa realidade tão complexa. Então eu quero te falar um pouco desse tipo de pensamento e uma coisa que eu venho percebendo no mercado cada vez mais em relação a isso. Meu nome é Renaud Adorno, eu tenho aí 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há mais de 8 anos, aí próximo a 10 anos investigando para onde vai a macroeconomia, para onde vai a liquidez do mundo e o que está acontecendo no mundo, e vou transferindo esse conhecimento aí pelo podcast. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. Uma das coisas muito interessantes, né, que acabaram acontecendo, principalmente quando você segue o meu podcast desde o primeiro capítulo, eu tinha uma pegada em relação a ouro, em relação a Bitcoin, em relação a formas de você proteger o seu capital, porque eu partia do pressuposto de que o dólar ia hiperinflacionar, ele teria tendência a zero, afinal de contas quase todas as moedas do mundo fizeram isso em algum momento. Então isso vai novamente acontecer de novo. Aí até o momento que eu fiz o capítulo do evento onde eu conheci o Robert Kiyosaki, o Jeff Snyder, o George Gammon, entre outras pessoas, né, como o Steven Van Meter, entre outros, que simplesmente mudaram muito a minha forma de pensar, vendo que às vezes o problema que eu achava que era um problema não era de fato um problema. Então você tem que aprender a quebrar os seus paradigmas e pressupostos. E o assunto que eu quero falar um pouco hoje é como transferir um pouco desse mindset em relação ao processo investigativo para você tirar o seu ego de lado, tirar o seu orgulho de lado e poder entender que, mesmo que eu faça um podcast sobre macroeconomia, eu não tenho uma previsibilidade sobre os eventos futuros. A última coisa que você vai querer ser como macroeconomista é você tentar prever o futuro, ter uma bola de cristal. Isso quase sempre não funciona. E uma coisa que vem me chamando muita atenção, e às vezes isso pode servir para você num pensamento, não não somente pegar o que eu falo como algo escrito em pedra, afinal de contas eu vou transferindo conhecimento, tem coisas que eu obviamente ainda não entendo, mas à medida que eu vou aprendendo eu vou ensinando, mas percebe-se principalmente com a pilha de evidências que nós temos, em relação à inversão de curva de bonds, em relação a todas as coisas que estão acontecendo, em relação ao mercado de empregos e todos os números que eu fui falando ao longo do tempo, eu vejo cada vez mais macroeconomistas falando de recessão, certo? A recessão, ela é uma coisa que tá parecendo ter uma previsibilidade cada vez maior, né? Então você tem um conjunto de pessoas cada vez maior falando sobre recessão. E esse fato começou a me chamar um pouco de atenção, porque se você tivesse em 2008 e falasse em 2007, ali antes de agosto, né? Eu sempre falo da data 9 de agosto de 2007, que foi quando o mundo realmente mudou em relação a todo o relacionamento entre os bancos, a falta de confiança. Pouquíssimas pessoas falaram do problema que poderia ter dado, né? Inclusive teve aquele filme, The Big Short, né, com o Michael Burry, que ele descobriu que teria de fato um problema. Talvez ele não soubesse exatamente os motivos pelo qual isso aconteceu, mas ele sabia que algo estava muito errado e pôde apostar num short do mercado imobiliário, algo que seria impensável. Então, ou seja, ele naquele momento, ele tinha um pensamento que a gente chama de o contrarian, né? Eu não sei muito bem como é que a gente falaria isso em português, mas sempre que você tem aquela vista do contra em relação aos economistas, então eu sigo hoje muitos economistas que costumam ter o contrarian view. Então, quando todo mundo acha que a economia vai para um lado, eu sempre tento manter o meu radar aberto para aquela pessoa que fala que isso é completamente errado e que nós deveríamos ir para o lado oposto, mesmo que eu não concorde com ele.
Porque muitas das vezes que eu ignorei isso e simplesmente eu me mantinha muito fixo ali no meu, que a gente chama aqui de echo chamber, né? Que você tem aquela caixa de echo, traduzindo assim literalmente do inglês, basicamente os algoritmos de Twitter, principalmente, Facebook, Instagram, eles só vão mostrar o que você quer, o que você acredita. Então, se você acredita e todo mundo acredita, você cria o que a gente chama de confirmation bias. Então, você está enviesado para uma confirmação baseada que outras pessoas estão falando a mesma coisa. E a gente sabe que essa maior máquina de manipulação de informação é quando todo mundo acredita uma coisa, mas não significa que todos estão certos só porque muitas pessoas acreditam em determinadas coisas. Então, recentemente, até o próprio... Ai meu Deus, como é que é o nome dele? Do Santiago Capital, o Brent Johnson, lembrei, do Dollar Milkshake Theory, né, da teoria do milkshake do dólar, que eu fiz um capítulo sobre ele, um cara excelente, excepcional. Ele, na minha opinião, tem o melhor comportamento em relação a isso. Ele está pronto para a qualquer momento estar errado, mas ele fala o que ele enxerga até aquele momento e o que faz sentido para ele ou não. Mas ele está pronto até para a própria teoria do milkshake não estar certa no futuro, apesar de que ele ainda piamente acredita que isso deve acontecer. Mas a gente não trabalha com certezas, nós trabalhamos com probabilidades. Outra pessoa que fala dessa forma também é o George Gammon, né, do Rebel Capitalist. Ele tem um canal no YouTube que é muito bom, que fala justamente sobre isso, e ele é extremamente aberto e está disposto a mudar de opinião, desde que você tenha fatos e argumentos e faça isso de forma racional. E por que eu tô falando tudo isso? Porque ele até falou uma coisa que eu tava um pouquinho na minha cabeça, mas ele acabou confirmando, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Você tá vendo uma quantidade muito grande de pessoas que, principalmente depois daquele lançamento, né, do livro, do termo que você ouve falar, do cisne negro, né, o Black Swan Event, que vai ser aquele grande evento de catástrofe que vai acontecer na economia em algum momento, que na verdade cada um vai ter a sua definição disso, porque no ano passado eu achava que o Black Swan Event seria você ter uma destruição completa do dólar, hiperinflação, todos vão morrer, vai dar uma catástrofe mundial, todos os bancos vão entrar em colapso, vai ter uma corrida bancária, tudo vai ser destruído, e aí só vai sobreviver quem tiver ouro, Bitcoin, comida, água e armas, certo? E eu vi que não é bem assim, principalmente quando você entende o sentido que o eurodólar traz a todo esse sistema, criando uma peça na sua equação que estava faltando anteriormente. Mas, por outro lado, a gente, então eu estou numa investigação onde eu tenho cada vez mais indícios e evidências que me levam a crer que nós temos uma grande possibilidade de recessão deflacionária por uma falta de liquidez no mercado. Os bancos não estão emprestando, eles estão emprestando, mas o crescimento de crédito está muito menor do que após crise de 2008, né, que todo mundo chama de GFC, Global Financial Crisis, que é a crise financeira global, que não é financeira, mas é monetária. Certo? Então, depois desse momento, a gente criou um marco onde nós estamos numa tendência deflacionária. E isso acaba criando uma falta de elasticidade no mercado e aí acaba criando os problemas ocultos. Eu até falei isso em vários outros capítulos anteriores. Só que aí fica aquela coisa, né? A gente também fala do Fed brigando com o mercado de bonds, porque um acha que a inflação tá quente demais, né? Tá subindo demais, então eu preciso controlar e o Fed mesmo tem que manter a ilusão. Então tem uma série de coisas que estão acontecendo que não batem. O mercado não concorda com o Fed e todos os bancos estão comprando títulos adoidado na busca de colateral. Senão, não faria o menor sentido alguém comprar um título de 30 anos para ganhar 3%, sendo que eu posso, num título de 3 meses, ganhar 4,7%. Isso não faz o menor sentido. Então a gente trabalha com dados, a gente trabalha com evidências, e são coisas que vêm acontecendo, mas a gente não consegue ter um olho direto nesse buraco negro para dizer, é isso que está acontecendo. E eu estou sentindo que a posição de ter uma recessão deflacionária, ela não é mais uma posição
do contra. Ela não é mais um contrarian, não é mais uma posição contrarian, né? Que vai na contramão do que todo mundo está pensando. Está começando a virar a norma, está começando a virar quase, não vou dizer unanimidade, porque a gente tem toda a matrix da mídia, né? Mas você percebe uma quantidade muito grande de pessoas falando que nós temos uma alta probabilidade de ter uma recessão esse ano. E aí o Brent Johnson se fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, cara, todo mundo agora fala de Black Swan Event, né? Que deveria ser um evento que acontece a cada século, uma vez na vida, uma coisa que vai ser astronômico. Mas agora tá todo mundo tendo a certeza que isso vai acontecer. Tá quase virando uma norma de que o cisne negro vai acontecer. E aí nós podemos pensar em algumas possibilidades. Será que nós já estamos no cisne negro e, na verdade, isso só vai criar um mercado monótono que não vai ter absolutamente nada, nós vamos andar de lado? Ou será que isso nunca vai acontecer? Ou será que, às vezes, pelo fato de a gente pensar que o Fed subindo as taxas de juro, como eu falei em capítulos anteriores, na maior velocidade da história, muitos desses contrarians pensaram que o Fed puxou demais a mão. Ele estragaria a economia imediatamente, mas ao mesmo tempo, ele não estragou tanto assim. O Natal foi muito forte, os shoppings estavam lotados, as pessoas estavam consumindo. Então será que ele estragou? Então, ou seja, será que o Fed ele conseguiu, de fato, ele conseguiu sustentar uma coisa praticamente impensável? Então, quando você pensa assim que às vezes o que você acha que vai acontecer, ou principalmente quando a grande maioria das pessoas tem certeza, tem convicção de que uma coisa vai acontecer, geralmente essa coisa não acontece. Então, eu fico cada vez mais focado em estar com o radar aberto para entender os sinais e tentar ver se o meu ponto de vista naquele momento do processo investigativo pode ser alterado a qualquer momento. Mas eu preciso de dados para isso, eu preciso de evidências. E a gente vai fazendo isso à medida do possível. É por isso que esse ano vai ser muito interessante de se ver. Então, ao invés de a gente se preocupar, eu até recebo muitas perguntas na caixinha de perguntas, que assim, as pessoas me mandam perguntas no Instagram, a grande maioria pergunta se o Bitcoin vai cair, se vai subir, o que eu acho, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer, você entende? E não é por aí o pensamento macroeconômico, mas é muito mais importante você deixar uma grande quantidade de opções abertas para que você tome a melhor decisão para você. Eu vou dar um exemplo agora, se você estiver no Brasil, eu tive uma enxurrada de perguntas de pessoas que não gostaram do resultado das eleições, outras gostaram, outras não gostaram, mas daquelas que não gostaram, elas já têm uma certeza matemática de que, se agora o novo governo Lula entrou, significa que vai necessariamente virar o comunismo no Brasil e os bancos vão retrair e agora o capital vai nacionalizar tudo, etc. E o dólar vai para 10 reais, né? É uma certeza? Não necessariamente. Teve um momento que ele caiu, logo depois das eleições, logo depois ele subiu, aí todo mundo acha que é pelas eleições, mas ele baixou agora para 5,19. Então, assim, é realmente o efeito novo governo? Não. São muitas outras contracorrentes que pode ser que você nem tenha pensado. Existem fatores que muitas vezes você não colocou nos seus algoritmos de gestão de risco, digamos assim. Então, vamos pensar de uma forma contrarian, né? Vamos pensar de uma forma totalmente do contra ao exemplo especificamente brasileiro. Vamos pensar, então, que, como a mídia é muito dominada pela esquerda, obviamente que o novo governo no Brasil, ele tem um apoio extraordinário por toda a mídia. A mídia queria que esse governo entrasse, ou seja, zero tipo de problemas, ou seja, ele cria uma imagem internacional fantástica. É um governo agora que vai trazer igualdade, etc., todos os planos sociais, e você vai ter apoio de países como a França, o Macron, globalista assumido, vai dar apoio, o Biden vai dar apoio, né? Ele até queria visitar e tudo, e obviamente que a China ultra necessitada de alimentos, olha isso, ultra necessitada de alimentos, fiz um capítulo exatamente sobre a China. O que você acha que vai acontecer com o relacionamento Brasil e China, mesmo que não seja por um motivo específico, que seja bom ou ruim para você?
eu acho que existe uma probabilidade alta de existir um estreitamento dos BRICS, estreitamento inclusive de uma tentativa de compra de soja, algo muito requisitado na China, e outros tipos de grãos e minérios para tentar recuperar a indústria, para fugir do imperialismo yankee que está na cabeça do Xi Jinping. Então, e o Lula, inclusive, já tem uma viagem marcada para a China. Então você acha que o volume anual de transações entre os dois países tende a aumentar ou tende a diminuir? Se isso tende a aumentar, teremos mais transações em euro-dólar ou menos transações em euro-dólar de exportação? Você percebe como as coisas não são preto e branco necessariamente da forma que a gente acha que vai ser? E é muito engraçado isso. Quando todas as pessoas acham que o dólar vai explodir porque tal coisa aconteceu, não acontece. Olha que loucura. Por enquanto não aconteceu absolutamente nada. E o mercado já teria precificado isso com antecedência. Então o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo é fascinante. E me dá motivos para fazer conteúdo aqui para o resto da vida. Eu não vou ter tempo para falar tudo aquilo que eu vou estudando, que eu vou entendendo, que eu vou expandindo. Mas o objetivo aqui é trazer você justamente nessa jornada. Então eu acho extremamente fascinante você manter o seu radar aberto, ver todas as possibilidades para que você saiba, olha, eu acho que isso vai acontecer, mas digamos que eu esteja errado. Estou preparado para o caso onde eu esteja errado? Às vezes você pode estar errado para o bem, você pode estar esperando a pior das situações possíveis, mas não está acontecendo nada daquilo e você tem uma grande oportunidade no próprio Brasil. Você tem uma grande oportunidade nos Estados Unidos, você tem uma grande oportunidade em algum lugar que seria improvável, porque coisas improváveis são, felizmente ou infelizmente, são comuns em macroeconomia. Nunca acreditamos que o dólar fosse ficar tão forte quando todo mundo achou que ficasse fraco. Muitas pessoas tinham certeza que a China dominaria o mundo nessa década e nós estamos percebendo um colapso da economia. Muitas pessoas achavam que nós teríamos uma terceira guerra mundial e essa guerra não aconteceu, pelo menos até o momento onde eu estou gravando esse podcast. Então, assim, as certezas, elas envolvem muito do ego, envolvem muito da reputação de pessoas que até estão no Twitter e acham que o que elas vão falar são a realidade, mas eu pessoalmente, se você me segue no Twitter, eu tweeto geralmente em inglês, né, porque é onde eu tento investigar e perguntar, é a forma que eu tenho mais próximo de chegar nas pessoas que falam sobre macroeconomia, para eu obter as minhas próprias respostas, para eu poder tirar uma certa conclusão e aí poder compartilhar esse conhecimento no podcast. É mais ou menos a minha forma ali de trabalhar, e eu crio vários debates, né? Pessoas que são a favor do Bitcoin, contra o Bitcoin, a favor do ouro, contra o ouro, a favor do dólar, contra o dólar, bonds, etc. Então vários âmbitos vão te ajudar a ter aquele quadro completo do elefante na sala escura, onde você vai conseguir entender ao máximo possível o formato desse elefante. Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Esteja pronto para estar errado, esteja pronto para sempre poder mudar de ideia e ver os grandes fatores que vão influenciar na economia. Hoje nós, nos Estados Unidos, teremos aí, depois que eu gravar, né, depois que você ouvir essa gravação, nós teremos o anúncio do CPI nos Estados Unidos, e vai ser interessante a gente ver os novos capítulos dessa jornada do Fed sendo reacionário ao mercado, e vamos acompanhando ali se as nossas ideias, né, os pensamentos vão se concretizando ao longo de 2023. Aí vai ser interessante ver no ano que vem se a gente às vezes mudou completamente de ideia ou se está seguindo, mas talvez não na velocidade que nós queiramos, né? Às vezes esse mercado de lado ou bear market se arrasta por 10 anos, ninguém sabe. Eu tenho que estar pronto para absolutamente tudo, e essa jornada é fascinante e é um prazer poder compartilhar isso com você.